cenário de longo prazo continua muito promissor aqui nas ações da CBA. Quem não investiu ainda está perdendo dinheiro e vai perder muito mais. Então vou mostrar para vocês ponto a ponto por que que é uma boa oportunidade, por que que eu acredito que a gente vai continuar o movimento de alta e tudo aponta em direção ao nosso preço-alvo. Tudo isso eu vou mostrar para vocês no nosso vídeo de hoje, então fiquem aí até o final que tem bastante coisa para falar. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da CBA, CBA V3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver o que o gráfico está nos mostrando aqui, porque sim, temos um cenário muito forte de alta, tudo para confirmar a formação desse pivô. A gente tem uma projeção muito interessante, uma recuperação muito forte para o alumínio, então vale a pena vocês ficarem acompanhando. Claro que agora quem ainda não comprou vai acabar tendo que pagar mais caro se quiser arriscar aí uma operação nas ações da CBA. As melhores oportunidades, infelizmente, já passaram, mas para quem estava aí acompanhando nossas análises, com certeza conseguiu comprar aí muito baratas ações, com potencial de valorização muito alto. Então, na minha visão, era uma das melhores oportunidades que a gente tinha na bolsa, tá? Mas eu vou mostrar de novo para vocês todo esse contexto para a gente ficar preparado aí para as próximas semanas. Mas, claro, antes de continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo, primeiro comentário fixado. Se inscreve aí, dá aquela força bacana. Bitcoin prestes a decolar, então se inscreve lá. Claro, como sempre, mais duas ações para vocês no final do vídeo. Tem muita ação barata na bolsa, tem muita oportunidade e a gente pode estar próximo de uma formação de fundo. Então, quem bobear vai se arrepender. E claro, como sempre, não esqueça o nosso curso para quem quer parar de perder dinheiro comprando na hora errada, ficar comprando sem saber por que está comprando. Nosso conteúdo é focado nisso para quem quer investir para longo prazo usando o gráfico. Então clique aí no primeiro comentário fixado também. Tem o link, vocês adquirem, ganham acesso à nossa comunidade e vão ter acesso a tudo isso de maneira vitalícia. Então aproveitem e adquiram, beleza? Então vamos lá, gráfico semanal aqui da CBA, então o que que a gente consegue projetar? A gente começa, claro, com a projeção do nosso pivô de baixa, ou seja, primeiro movimento de baixa, correção lateral e segundo movimento de baixa. Isso gerou essa formação de fundo que a gente teve aqui nessa região entre 13,70 e R$ 5. Veja que a gente formou o nosso W aqui e a gente tinha dois cenários depois disso. Formava o W, andava lateral e seguia em direção à alta. Ou, no caso, o cenário que a gente fez agora, que era basicamente fazer o W, depois uma correção até o topo anterior rompido, validando esse fundo, porrada para cima, que aparentemente é o que a gente está projetando, tá? Então vocês veem que quando a gente começou as nossas análises aqui nessa região de fundo, a gente tinha o maior volume de negociação aqui nos 4,15, 4,20. Depois disso a gente rompeu essa região e a gente ficou testando justamente o tempo suficiente para essa região se tornar o maior volume de negociação, tá? Inclusive a gente fez um fundo duplo, tá? A gente teve mais um W aqui no diário, perdão. Então fica mais interessante e a gente aparentemente está validando esse suporte do 5,58. Tudo que a gente precisa agora é voltar acima desse fundo importante aqui do 6,50 para dar continuidade à nossa leitura, que na minha visão, de novo, continua sendo claramente de alta, tá? Inclusive no gráfico diário a gente deixou um gap aqui para trás. Não sei se a gente vai fechar agora. Vai depender muito do que vai acontecer agora neste movimento que a gente está construindo. A gente precisa romper esta barra aqui do dia 23 de julho. Então a gente abriu ela aqui em cima. A gente tem que conseguir romper essa abertura, senão aí sim a gente pode voltar para fechar esse gap. Mas mesmo assim, acredito aí que fechando esse gap também a gente voltaria a subir. Só seria mais oportunidades, claro, para quem quer investir para longo prazo na ação da CBA, conseguir comprar mais barato. Mas no meu contexto de longo prazo, pouca coisa muda, tá? Então a gente tem uma boa estrutura de fundo aqui formada na minha estratégia e enquanto a gente estiver acima desses 4,50 eu tô zero preocupado e duvido muito que a gente vá perder esse fundo aqui dos 3,76. Tá? Então eu só vejo oportunidades de compra, inclusive esse retângulo vermelho aqui entre 4 e R$ 5 era minha zona de compra de longo prazo. Sempre que tocasse aqui me interessava bastante. Vejam que a gente já tocou aí duas vezes nessa região. Então a gente está muito bem encaminhado
para continuar subindo. E agora a gente vai, inclusive, fazer já nossas projeções, claro, mas antes a gente continuar, quem não é inscrito no canal já dá aquela força bacana, se inscreve, ativa a notificação, deixa like, deixa um comentário, vocês já sabem como é que funciona, tá? Não esqueça também a nossa área de membros, tem aí o botão no vídeo, abaixo do vídeo, beleza? Então aqui, ó, o que que a gente vê de projeção? Para mim, claramente, um pivô de alta foi formado no semanal, onde a gente tem o primeiro movimento de alta justamente do fundo até o 7,57, depois a gente faz um recuo, formação do pivô, tá? Então o pé do pivô foi formado aqui justamente neste fundo duplo, nesse teste de acumulação aqui, na casa dos R$ 5, em direção ao nosso alvo final, que segue firme e forte aí há mais de um ano nessa região dos R$ 10. Tá? Então a gente vê que como o longo prazo necessita de tempo. Parece meio óbvio, né? Mas pode levar um ano, pode levar um ano e meio. A gente já tá. Vai fazer mais de um ano, vai fazer um ano e meio quase que a gente está analisando as ações da CBA e a gente ainda não bateu o nosso alvo. Não tem problema enquanto a gente estiver dentro da nossa estrutura montada. Tá? Então o meu alvo, preço-alvo segue lá nos R$ 10. Vamos ficar de olho agora só nessa casa dos 6,50 a 7,50. A gente precisa romper justamente para seguir esse movimento, tá? E por enquanto eu sigo muito otimista que o nosso caminho é esse. Inclusive a gente está aí com um viés bem positivo de alta depois do teste do fundo do diário aqui, onde a gente rompeu o topo dos 5,60, voltou para testar e aparentemente temos todo o potencial de continuar subindo. Beleza? Então vamos olhar agora o alumínio, que é muito importante, né, para nossa estratégia de longo prazo da CBA. E quando a gente passa ele aqui para o semanal, já fica claro o cenário na minha leitura que a gente tem para o alumínio. Tá? A gente teve um topo lá nos US$ 4.000, queda forte até os 2.100. Depois disso a gente começou a andar de forma lateral por praticamente aí 2 anos. Vejam que a gente construiu um grande volume de negociação nessa região, tá? Então a gente ficou acumulando aqui por um bom tempo, rompemos, fez o pullback, validou esse fundo, pivô de alta, tá? Então, na minha leitura, o pivô foi formado aqui, depois desse período aí de quase 2 anos andando de lado, e a gente já tá com o nosso pivô formado. Nosso alvo segue aqui na região dos $3.200, justamente para fechar esse gap e testar o topo que foi rompido falso. Ó, a gente tinha um topo, rompeu, armadilha, natural agora a gente vir testar justamente essa região. Tá? Então eu sigo bem altista para alumínio, acredito aí que a gente tem um potencial de alta de mais ou menos uns 20% ainda, e claro, isso aí vai puxar as ações da CBA, por isso eu sigo muito otimista com o potencial de longo prazo dela. Dito isso, então, vamos lá para as notícias. A CBA promete melhor operacional, menos volatilidade após investimentos, tá? Então, além dos ganhos de competitividade, a companhia também espera que, como componente estrutural dessa recuperação, o fim de um contrato de fornecimento de energia que estava caro. Tá? Então, ela está se reestruturando. Essa queda forte do alumínio obrigou a CBA a se reestruturar, melhor cortar custos. A gente sabe como é que funciona o ciclo da commodity, geralmente traz esse tipo de ajuste, foi o que aconteceu, e agora tudo indica que a gente vai ter melhores cenários a partir do ano que vem. Eles estão projetando aí ganho de mais de R$ 800 milhões em lucro operacional por ano, após a conclusão aí dos investimentos. Também tem aí o fim, né, do contrato de fornecimento de energia caro indexado pelo IGPM. Então isso aí tudo ajuda aí na queda de custos e a reestruturação da ação, deixando aí espaço para bons resultados a partir do ano que vem, principalmente com a nossa análise do alumínio com viés de alta. Tá? A gente vê aqui um preço-valor patrimonial de 0,93, a gente ainda está um pouquinho abaixo de 1, tem um espaço para crescer, principalmente se a gente reverter esse ciclo negativo da commodity. A gente tem preço sobre o lucro nas mínimas em menos 3,61, margem EBITDA 1,67, muito abaixo da média, e já com viés positivo, uma melhora bem grande de 2023 para esse ano. O ROI, menos 25,68%, e sim, aí nas mínimas históricas da ação, mas ainda sem um viés de recuperação claro. A gente vai precisar ver o ano que vem. Tá? E aqui os resultados, né? 2023 péssimo, aquela queda brutal do alumínio,
e agora um 2024 já com resultados interessantes. Podemos aí, quem sabe, terminar um ano positivo e com essa reversão do minério, a gente tem do alumínio, perdão, a gente teria bons resultados para o ano que vem, com retorno de pagamentos de dividendos, e aí tudo melhora e o preço vai lá para cima, tá? Então fiquem de olho, por enquanto, muito potencial aí ainda nas ações da CBA, beleza? Não esqueça, os outros dois vídeos estão aparecendo aí em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!